abraçando. Então, como tem essa relação assim muito próxima, a gente estuda a formação do complexo dentino-polpa. Dentino representando a dentina, pulpar representando a polpa, tá? Então, quando vocês escutarem assim, o complexo dentino-pulpar, é o quê? É esse complexo formado pela dentina e a polpa, só, tá? Aí, vamos lá. São tecidos intimamente relacionados. Tem duas coisas que fazem esse tecido a gente dizer que eles estão intimamente relacionados. Alguém pode me dizer, será? Alguém me lembra? Como é? A gente diz que esse complexo, né, um complexo dentino-pulpar, ele é um complexo intimamente, né, esses dois tecidos, a polpa e a dentina, estão intimamente relacionados. Aí tem motivos para eles estarem intimamente relacionados. Porque a polpa nutre a dentina. Pode, tá bom. Tem a ver com o que a senhora explicou na aula passada? Tem. Aqui, quando entra, eu não sei se eu acho que é o da polpa que entra, tem célula que entra pelo dentinho. Eu não sei o nome específico, não estou lembrando o nome específico agora. Você sabe que a polpa tem o acesso até a corrente sanguínea do corpo através da polpa. Aí ela É sobre o polipo. que leva, não é nem nutriente, acho que ela que o acesso ao corpo da dentina é através da polpa. Mas então por que eu não digo que ela está intimamente ligada com o esmalte? Intimamente ligada com a seminha? Porque a dentina e a polpa elas ficam na mesma região do dente, o esmalte fica em cima da coroa. Pronto. Primeira coisa, a Manu falou, proximidade. Então eles estão intimamente ligados. Primeira coisa, proximidade dos tecidos. Segunda coisa, a dentina tem uma estrutura chamada túbulo dentinário. Vocês vão precisar disso a vida inteira, tá? Existem doenças, como por exemplo, sensibilidade, que está exatamente envolvida com isso, com essa estrutura. A dentina, dentro dela, ela tem vários túbulos, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, né? E aí esses túbulos dentro dessa dentina tem uma célula, e essa célula é comum aos dois tecidos. Essa célula se chama odontoblasto. Na aula passada, quando eu falei de formação da coroa, do esmalte, aí eu disse assim, tem pré-ameloblasto, tem ameloblasto, aquela inibição simultânea. Aí eu disse, ameloblasto forma esmalte, odontoblasto forma dentina. Odontoblasto tem uma parte dele que fica dentro da dentina e tem uma parte dele que fica dentro da polpa. Então eles são intimamente ligados, por isso, ó, proximidade, como a Manuela falou, né? Além disso, túbulos dentinários interligando esses dois tecidos, certo? E terceiro, essa célula que faz parte de um e do outro. Eu tenho odontoblasto na polpa e eu tenho odontoblasto na dentina. Então, toda vez que alguém perguntar para você, ou qualquer outra pessoa perguntar assim para você, por que é que eu considero eles intimamente ligados, esses dois tecidos intimamente ligados? Aí você vai dizer, primeira coisa, eles são intimamente ligados por proximidade, né? A dentina abraça a polpa. Segunda coisa, os túbulos dentinários fazem essa ligação da dentina com a polpa. E terceiro, ambos os tecidos têm odontoblastos. Fechou? Aí a constituição da dentina. Semana passada eu disse a constituição do esmalte. Aí eu disse assim pra vocês, o esmalte ele é puro mineral, não foi? Eu disse o esmalte tem 97% de mineral, 2% de água e só 1% de matriz orgânica. Por isso que ele é o tecido mais duro do corpo, mais duro do que osso. Não foi assim que eu falei? E aí a dentina, ela é tão rígida quanto o esmalte? Não. E como que eu sei que ela não é tão rígida? Aqui, ó. Esmalte tem 97%, né, de mineral em forma de cristal. A dentina tem 70% de mineral em forma de cristal.
substância, não tem? Bastante, né? Então, eu tenho um tecido que é mineralizado, mas bem menos mineralizado do que o esmalte. 70% só é mineral, tá? E o resto? O resto vai ser água e material orgânico. Então, eu quero que você entenda isso. Tem prova que pede, tem prova de concurso que você vai fazer que pede mesmo a porcentagem. Eu não peço na minha prova a porcentagem mesmo. Aí, quantos por cento tem de mineral no esmalte? Tu, pá, 97%. Sabe por que eu não peço? Até porque tem uma diferençazinha de literatura para literatura. Tem literatura que diz que é 95%, tem literatura que diz que é 97%, tem outros que diz que é 98%. Ah, vou ficar lá me estressando com isso. Eu quero que você entenda assim, ó. Esmalte é quase todo mineral. Porque de 95, 97 ou 98 para 100 é quase tudo, né não? Então esmalte é quase todo mineral em forma de cristal. Por isso que o diabo é duro. Já a dentina, ela tem mineral? Tem uma boa parte, mais da metade. 70% é muito também, né? Mas pro esmalte, se você comparar, é bem menos mineralizado, não é assim? Então é isso que eu quero que você entenda na sua mente. Isso aqui, minha gente, vai atrapalhar a tua vida inteira, o fato dessa dentina ser desse jeito, sabia? Por que uma restauração tem dificuldade de grudar no dente? Porque ele tem dentina. Se fosse só de esmalte, a gente botava uma restauração e nunca mais ela saía. Tinha que fizesse soltar. Porque dentina, esmalte, não tem água. 2% de água é nada. Agora aqui, ó, eu já tenho 12% de água. Já é um bocado. É por isso que causa as Infiltrações? infiltrações? Tem outros fatores também, mas isso é um dos. Eu preciso condicionar muito bem minha dentina, porque senão ela acaba com a minha vida. Entendeu? Presta atenção comigo, ó. Quando tu vai fazer vai botar um adesivo na parede, tem aqueles ganchos que a gente vai botar na parede e diz assim, compre o gancho, não precisa de prego, você cola atrás com fita 3M, não tem? Aí quando tu vai colocar a fita 3M na parede, o que é que ele diz? Limpe bem a superfície, seque. Porque se eu for grudar uma coisa numa superfície molhada, gruda? Ela não é de volta. É a mesma coisa aqui. Essa característica da dentina é importantíssima você entender a dentística no ano que vem. Entendeu? Por quê? Para eu entender assim, por que danado que o esmalte, a minha restauração gruda facilmente. Na dentina não, é um moído. É por isso, é porque ela tem água. 12% de água é muita coisa. Certo? Então é isso que eu quero de você. Quando você estuda histologia, é isso que eu quero de você, que você entenda a implicação clínica da coisa. Quero lá que tu me diga, tem 97%. Sim. Quer que eu fazer com essa informação? Nada. Mas tu me dizer que o esmalte é quase todo mineral em formato de cristal, isso é importante. Tu me dizer que a dentina, ela tem mineral em formato de cristal, 70% dela, né? Mais da metade dela, mas ela tem muita água, 12%. Tem livros que trazem outra variação, mas é mais ou menos essa porcentagem. Muita água, isso vai me trazer problema, tá? Aí vê, a constituição também da dentina é igual ao esmalte, é uma constituição mineral semelhante ao do osso, cálcio, fosfato. Lembra que eu disse que esses cristais são cálcio e fosfato? É a mesma semelhança da constituição do osso. Por isso que a gente diz que quando toma cálcio faz bem pro osso e pro dente, porque a composição é semelhante. A outra coisa que eu quero que vocês entendam, o cara chegar pra você e dizer assim, cálcio faz bem pro osso e pro dente. Por quê? Porque a composição é semelhante à constituição óssea, é semelhante à constituição do tecido duro do seu dente. Então é cálcio e fosfato, só muda a quantidade, entendeu? Mas tudo vai ter cálcio e fosfato. Então se eu tomar cálcio, eu vou fortalecer ossos e dentes. Mas eu preciso tomar cálcio se eu não tiver com baixa de cálcio no meu organismo? Não. É outra coisa que o ser humano não entende. Eu vou tomar vitamina. Se eu tiver com déficit de vitamina, isso vai me ajudar. Se eu não tiver, não adianta de nada. Tu vai poder pegar um problema por estar com excesso de vitamina.
Então você diz assim, meu cabelo tá caindo. Eu vou tomar vitamina A. Que eu vi, não sei aonde, o chat GPT diz. Quando o cabelo cai é bom vitamina A, né? No entanto, essa vitamina A só vai te fazer bem se você só vai funcionar se essa tua queda de cabelo for por falta de vitamina. Mas só que queda de cabelo não é só isso, tem 1000 outros problemas envolvidos. Tem alopecia androgenética, tem que a alopecia androgenética é a calvície, né? Tem estresse, tem falta de ferro, tem tantas outras coisas envolvidas. Aí se tu tomar vitamina A sem ter feito nenhum diabo do exame, não adianta de nada. Aí pode se prejudicar porque tá com vitamina A em excesso. Então é a mesma coisa cálcio. Então eu vou tomar cálcio para fortalecer meus dentes, para fortalecer meus ossos. Mas tá com deficiência de cálcio? Se não tiver, fazer diferença nenhuma. E esse excesso pode te trazer problema. Então é isso que eu queria desenvolver na cabeça de vocês. Raciocínio crítico. Entendeu? Para não chegar a qualquer Zé Mané, dizer uma coisa para vocês e vocês ficarem. Entendeu? Eu me apavoro quando eu vejo assim um coach, quando eu vejo. E o povo tudo. Entendeu? Aí é onde eu digo, a inteligência artificial está acabando com a cabeça de vocês, porque vocês não pensam mais. O cara diz um negócio e você se quer mesmo, é mesmo. Raciocina se aquilo realmente faz sentido é o que o cara está te falando. Igual o pastor Mirim lá, pessoal. Ai, feliz. Com todo respeito, não é a religião. A religião, todas as religiões para mim são ótimas. Se leva você para Deus, tá bom, pode ser qualquer uma. O problema é aquilo ali era para ser considerado estelionato. Tu é doido. Tem 14 anos, tem nem pena para pagar. Com todo respeito, assim, mas ali é estelionato, entendeu? O cara fala comigo. Vai, não. Chega. Vamos entrar em polêmica, não. O oncologista, 12 anos estudando, o cara vai rápido. Eu vou nem falar desse caso dele, mas eu vou falar um caso pra vocês que eu vi semana passada. Uma pessoa que eu considero inteligente. Não uma pessoa que eu considero, assim, abestalhada, não. Eu considero uma pessoa inteligente. A pessoa chegou pra mim, aí a pessoa disse assim pra mim: Fabi, tu viu o curso do fulano? Aí eu disse: não. Aí tu viu, ele está ensinando, repara, ele está ensinando a fazer uma técnica, tal, técnica X. E ele está ensinando também a pessoa ter um faturamento no consultório de 100 mil reais. Aí eu disse, certo. Aí eu vou fazer, porque não sei o que. Aí eu disse assim, tá, vamos pensar duas coisas. Essa pessoa, em específico, tem 4 anos de formado. Aí eu disse assim, 4 anos de formado, certo? Ok, a especialização para ele fazer o que ele quer, que ele disse que ele faz, são 3 anos. Então ele tem 1 ano de experiência clínica. O que é que tu tem para ensinar com 1 ano de experiência clínica? Nada. Segunda coisa, se ele sabe ganhar 100 mil reais, por que ele não está ganhando? Não está vendendo curso. É assim que ele ganha. Ele tá sabendo, Entendeu? Então ele não vai te ensinar a ganhar 100 mil. Ele pegou esse plano com o chat GPT e está aplicando. Aí ele vai pegar, vai fazer este curso, aí ele vai te dizer, se tu disser que tu não tá ganhando, ele vai dizer que é porque tu não tá sabendo colocar em prática a técnica Eu não do tenho curso. isso. Tu não tem um mindset, né? Tu não desenvolveu, teu mindset tá travado e pronto. Agora é só tu raciocinar assim, um cara, ele sabe como ganhar 100 mil por mês, ele não vai te dar curso, ele vai ficar ganhando, lá ele vai ficar se estressando de te dar curso, te vender um curso de 2 mil. Até porque se todo mundo fizer a mesma técnica que ele faz, vai ganhar. Entendeu? Então a gente tem que às vezes na cara quem é essa pessoa que quer me dar esse curso. Meu Deus, ele é igual a mim, só tem 1 ano de diferença. Já o que eu vou fazer aqui. Entendeu? Então hoje as pessoas ganham dinheiro uma das outras assim. Muito fácil. Por quê? Porque o ser humano ele quer 2 coisas. Ele quer uma receita pronta, rápida. Não existe dinheiro fácil. Só de 2 maneiras. Só se você roubar ou se você herdar. Ou ganhar na loteria. Ou ganhar na loteria. Pronto, tem 3 maneiras. Ganhou na loteria, herdou ou roubou, deu um golpe em alguém. Tirando isso aqui, é luta, meu irmão. Então não cai essa lorota. Fulano fala um curso que vai me ensinar. Ele
vai ganhar dinheiro te roubando. Porque isso pra mim é estelionato, entendeu? Na minha cabeça. Ensina mais as pessoas. Planejar o roubo, né? Não ensina mais as Igual o pessoas vizinho de vovó tem isso, tem assalto, quer usar as pessoas a empreender. E o empreendimento não é assim, não é fácil, não é Ó, isso aqui que a Luan tá dizendo. As pessoas hoje botaram na cabeça, fulano, primeira outra coisa, empreendedor. Ah, fulano é empreendedor. Minha gente, calma. Nem todo mundo que tem um negóciozinho é empreendedor, não. Às vezes você é só um vendedor. Mas botar na cabeça da pessoa que se eu vender por dia, eu sou empreendedora. Não. Você está complementando sua renda com a venda. É só isso. Empreendedorismo é muito mais que isso. E outro, não é todo negócio que vai dar certo de cara. É tanta coisa envolvida. Então, isso aqui é só para entender assim, ó. A informação que você receber, analise essa informação. Seja um curso, seja um conteúdo, qualquer coisa que seja. Entende? Veja quem é essa pessoa, se ela tem um know-how para te passar aquilo ali. Não se iluda. Ah, porque fez um curso, fulano é ótimo, fez um curso em Harvard. Meu amiga, tu vai fazer um curso em Harvard, você precisa ter só isso aqui, ó. Dinheiro para pagar um curso de um mês, que é lá. Aí eu boto no meu Instagram, curso em Harvard. Saquem as coisas, tá? E conteúdo, eu passo um conteúdo para você, pense como isso pode te ensinar e te ajudar clinicamente falando. Tá? Então não precisa você decorar 70% de hidroxapatita. Mas você tem que entender assim, o esmalte é quase todo mineral. Esse mineral é em forma de cristal. Esse cristal é fosfato e cálcio. Dentina, muito duro também, mas inferior ao esmalte. É mais da metade, mas é só 70%. Cristais também. Eu tenho água e essa água dessa dentina vai me trazer problema. Certo? Constituição semelhante a osso. Por quê? Porque osso é cálcio e fosfato também. Tá? Aí aqui, ó, ela é avascular, ela é sem célula no interior dela e ela tem isso aqui, ó, importantíssimo, túbulos dentinários, odontoblasto. É outra coisa que vai te levar lá na frente para tu entender hipersensibilidade dentinária. Então, quando eu chego, se o aluno ele tiver isso, cara, meu curso é uma construção de conhecimento. É uma construção de conhecimento. Vai ser muito mais fácil para ele. Porque quando eu chegar na dentista e te falar a teoria hidrodinâmica, tu fala, ah, pô, lembrei aquilo ali. Entendeu? E eu te digo isso, quando eu te dou esse conselho, é por mim. Porque eu não tive uma criatura que me deu esse estalo. Entendeu? Quando eu fazia faculdade, os caras diziam assim, ah, essa matéria baixa não serve pra nada. Entendeu? Ah, isso aí é só para encher linguiça. Lá na frente, quando tu precisa de um negócio daqui, aí tu tem que estudar os dois agora. Entendeu? E aí eu não tive essa pessoa para me orientar. Meu curso de odonto, se eu pudesse fazer ele hoje de novo, será bom demais com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu teria aproveitado, ó, muito mais. Não é só saber fazer, saber o porquê Por que eu tô fazendo aquilo ali? É isso aí, tá entendendo? Na clínica, minha gente, tem dia que eu tenho vontade de chorar tão grande. Sério mesmo. Me sentar assim no chão e chorar bem muito. Porque você ensina na sala de aula, tem um dia na dentística que eu paro uma aula só para eu ensinar o protocolo de dentística. O que é um protocolo? O protocolo é um passo a passo, certo? Quando a pessoa diz assim, eu vou te dar um protocolo de tal coisa, ela vai te passar um passo a passo de um procedimento. Então, todas as clínicas na faculdade, você tem que fazer um protocolo. Você tem que escrever o passo a passo do que você vai fazer. Porque o professor precisa entender se você sabe o que você vai fazer. Entendeu? Se você tem habilidade, é outra história. Mas se você sabe o que é. Porque eu não vou botar você para pegar a boca de uma pessoa se você não sabe nem para onde vai. Entendeu? Então você tem que mostrar esse protocolo. Eu paro uma aula para preencher o protocolo. Aí eu penso assim, não, quando chegar na clínica, eles sabem, eu não parei uma aula, deixa gravar, faz todo mundo. Quando você pega o protocolo, só tem loucura escrito lá, não dá de chorar tão grande, sentar assim e dizer, meu Deus, que diabo é aí? Então, é isso que vocês têm que entender.
a necessidade de fazer as coisas, de raciocinar em cima daquilo, quanto aquilo é importante para a tua vida clínica e universitária, entendeu? Se liguem, as oportunidades, elas já estão quase na metade do curso, né? Assim, ó, Em voz alta é diferente, né? Então é começar a ter esse raciocínio. Aqui tu tá aprendendo a tua profissão. Vai ter um momento que eu não tô lá. Entendeu? Aí quando eu não estiver lá, você tem que se virar. Claro, pode mandar uma mensagem para uma coisa, mas você tem que saber. Então o que tu tem que pegar esse know-how? Entender as coisas. Daqui tu vai para especialização, quando chegar lá, o professor falar, tu sabe o que ele está falando. Ontem eu fui assistir uma aula, tinha muita gente, muitos alunos, né? O professor pulando coisas básicas, como, por exemplo, condicionamento ácido, algumas coisas básicas, porque é para tu saber daqui da graduação. E o menino, ó, aí ele foi falar de isolamento absoluto. Cara, pra mim isso não existe, é um negócio que tem que sair da graduação sabendo fazer da frente para trás, de trás para frente. no terceiro ano, No quarto. E aí não sabiam fazer isolamento, formatos. Aí onde tem que pegar, entendeu? Então se liguem nisso aí. Aí vamos lá. Qual tecido dental é responsável pela cor do dente? É outra característica que vai trazer repercussão clínica para você lá na frente. Tá? Então veja, quem dá a cor do elemento dental é a dentina. Certo? Esmalte, ele é translúcido. Semana passada eu falei o que é translúcido para vocês? Sim. Falei, né? Transparente é aquele vidro, eu vejo tudo através dele. Translúcido, eu consigo ver, mas não vejo tudo. Então, seu esmalte, ele não é transparente, ele é translúcido. Você vê um pouquinho através, mas você não vê tudo. Porque se a gente visse tudo, esses dentes eles iam ter um aspecto preto, porque o fundo bucal a gente ia conseguir ver através dos dentes. Aí ia ficar enegrecido, né? Então por isso que ele é translúcido. Aí, ó, para você raciocinar, certo? E aí, qual é essa cor? Ó, é branco amarelado. E quanto mais velho você ficar, mais amarelo fica. Naturalmente. Por que fica mais amarelo? Além dos pigmentos mesmo que acumulam com a alimentação, que você pode remover com clareamento, né? A dentina, ela continua sendo formada. O esmalte, ele não é mais formado, né? Acabou. O dente erupcionou, lembra? Acabou a formação, não forma mais. Por isso que a gente diz que esmalte dental é ouro. Estragou, já era. Certo? Então, a dentina não. Ela vai se formando. Então, quanto mais velha eu sou, mais amarelo vai ser meu dente. Por quê? Tem mais dentina naquele meu dente. A câmara pulpar de uma pessoa mais velha é menor, porque mais dentina se formou e foi atrasiando assim a polpa. Entendeu? E esse dente é mais amarelo, porque quem dá a cor é a dentina. Se a cor é branca amarelada, quanto mais velho eu ficar, mais amarelo vai ficar. Todo mundo entende isso? Se tem bruxismo, tem desgaste, a polpa ela vai reduzindo, né? Porque tem gente que realmente o dente fica bem curtinho. Quando dos desgastes? Sim. Então nesse caso a polpa ela vai. Não. Porque às vezes Aí é acontece. outra coisa. Quando o paciente ele tem bruxismo, a polpa não é afetada. O que é afetado é o tecido dental mesmo, só. Ele vai desgastar primeiro o esmalte todinho. Aí você pode observar, paciente que tem desgaste, quando você olha a incisal dele, você vê amarelo. É porque o esmalte saiu e apareceu a dentina. Agora a polpa não é a afetada. dentina mais grossa, né? Então ela tenta proteger. Tenta. Certo? Então aí o bicho pega, você vê um paciente com 60 e poucos anos e você quer fazer um dente negro, branco, da cor dessa parede, você não entendeu nada. Entendeu? Agora veja, o paciente, professor, ele quer o branco papel. Aí você vai falar pra ele, eu faço. Agora não é natural. Todo mundo que olhar isso aí vai dizer
não teria mais um dente tão branco, certo? Não tem nenhum paciente jovem ele é branco amarelado. Só criança que tem um dentinho branco azulado, aí é bem branquinho mesmo, da criança. Mas o adulto, dente permanente, branco amarelado, tá? Aí tem paciente que é complicado, que ele diz, não, eu quero branco mesmo, eu quero que as pessoas saibam que é caro, aí quer que a pessoa saiba que ele tem dinheiro para gastar com aquele dente. Aí você faz, mas você manda ele assinar um termo, você explicou qual era a cor, tarará, e ele escolheu aquilo ali, tá? E aí você tenta compensar essa artificialidade da cor com a naturalidade da anatomia e da estratificação. Certo? Então lembrem, quem dá cor para dente é a dentina, porque esmalte é translúcido. A cor é branco amarelado. E quanto mais velha a pessoa for, mais amarelo seu dente vai ser, porque tem mais dentina. A polpa é um tecido conjuntivo. V, esmalte e dentina eram tecidos mineralizados. Aí a polpa, ela é tecido conjuntivo não mineralizado. Não tem um pingo de mineral aí. Nada, certo? Ela se comunica com ligamento por aqui, ó, pelo ápice. Aqui vamos dizer que tá a polpa, certo? Aí ela vai estar um pedaço dentro da coroa, outro pedaço dentro da raiz. O finzinho da raiz a gente chama de ápice, né? O ápice não tem um buraquinho, que a gente chama de forame apical, né? Aí, pelo forame apical, essa polpa vai se comunicar com o resto do organismo, né? Com o periodonto, tá? E com o resto mesmo do organismo, os outros órgãos, que cai aqui, ó, entra aqui corrente sanguínea, né? Aí, vamos lá. Um problema, isso aqui também leva você para a clínica. Repare, as paredes de dentina ao redor da polpa são rígidas, porque dentina não é mineral, 70%. Então, a dentina é dura, a polpa não. Só que o fato dessa dentina ser dura, ó, impede que a polpa se expanda. Ela vai ficar ali, delimitada pelo espaço que a dentina dá. Aí sabe um problema clínico? O paciente tem uma lesão cariosa, essas bactérias atingiram a polpa. Essa polpa inflama. Quando ela inflama, ela incha. Ela aumenta de tamanho. E aí ela, ó, incha. Só que quando ela incha, ela bate em quem? Na dentina. A dentina deixa ela se expandir? Não. Então ela fica inchada dentro da dentina. Aí o que é que ela faz, ó? Latejando. Batendo igual um coração. Que é vaso sanguíneo. E aí ela bate e ela tá presa naquela dentina e o paciente sente o quê? Alegria? Dor. Né? Aí esse paciente, ele chega pra ti e ele diz assim, por favor, passe um remédio com muita dor. Adianta? Enquanto o remédio fizer efeito, né, aquela polpa vai estar enganada. Passou o efeito, a dor. Aí você pode deixar esse paciente tomando remédio até quando ele quiser? Não. Qual é a solução? Abrir. Então é por isso que a gente diz assim, ó, qualquer dentista ele tem que saber pelo menos abrir um dente. Se ele não souber fazer o canal, mas ele tem que saber pelo menos abrir. Para aliviar a dor. Porque quando eu remover essa dentina de cima dessa polpa, aí o paciente, ele na hora, se ele tivesse anestesia, ele às vezes nem pega nada, enfim. O paciente diz assim, meu Deus, que alívio. Porque abre, aí não tem mais aquela pressão, né, dentro. Aí esse paciente pode suportar e esperar para fazer tratamento ortodôntico. Pessoal, exemplo da facilidade para inibir radicular, para fazer a remoção da polpa. Mas quando é caso de molar, o pessoal não quer. Porque normalmente, mesmo só abrindo, o paciente, dependendo dos casos, ainda continua sentindo muita dor. É porque tem que abrir toda, não pode ser só uma aberturinha. Tem Aí que às abrir vezes tudo. eles removem, porque a até tem muito linda a pouquinha, ela é bem
tirazinha. E você tem que abrir, ó, no caso do dente multiradicular, você tem que abrir em cima de todas as aberturas dos canais. Aí, na verdade, você não precisa tirar. Você só abre, aí você instrumenta só na entrada dos canais. Às vezes, no caso de pus, quando tem muita secreção, aí tem que fazer a limpeza para aliviar. Não, nesse caso tem. Mas quando não há, você só precisa abrir, aí você expõe a entrada dos canais, vê a entrada dos canais, aí você vem com uma limazinha que a gente chama de exploratória, que é uma bem fininha, coloca dentro, ó, nos canais, só para aliviar. Aí às vezes não precisa remover tudo, remove um pouquinho, mas não precisa remover tudo. Aí se tiver pus, aí é outro detalhe, porque aí tem que tirar tudo, tem que lavar, enfim. Na maioria das vezes sempre tem essa situação. Entende? Então aí você tem que saber pelo menos abrir isso aí. E você tem que entender. O paciente chegar pra mim com um caso desse, aí ele diz assim, passa um remédio e você tá bom. Pra quê, garoto? Garoto, você não entendeu nem o que é um dente. Você entendeu? Eu fico com vergonha. Porque um dentista que vê um paciente com pulpite e